Bora falar também sobre Luiz Ubeldia. O São Paulo tomou uma decisão sobre o técnico argentino. Galera, volante Luan está sendo especulado, pode ser transferido e negociado com o Mirassol. É uma questão, assim, não vai fazer falta, né? Mas o Luan, ele é um cara que o começo da carreira dele foi bem interessante, né? Nós esperávamos muito mais do que o Luan rendeu pro São Paulo. E eu colocaria o Luan, viu, gente? De verdade, eu sei que isso é uma opinião que diverge de muitas opiniões, né? Diverge do que grande parte da torcida acha, mas eu colocaria o Luan em um cenário que machucou o Pablo Maia, e aí você tá nesse desespero para contratar o Thiago Mendes, foi falado em Fernandinho, eu daria a chance pro Luan. O Lisieiro não entrou na temporada passada e jogou bem alguns jogos. O Luan eu acho que poderia jogar bem em um contexto, em um cenário que o São Paulo não tem que colocar. Claro que tem que priorizar o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo daqui a pouco já tá 100% fisicamente. Acho que tem que priorizar o Luiz Gustavo, óbvio, né? Por motivos óbvios. Marcos Antônio, que quer ficar no São Paulo, vamos ver se vai ficar ou não. Tem o Bobadilla, que é um jogador contratado. Mas assim, em um joguinho ou outro, principalmente do Paulista, que a gente só jogou Paulista, acho que daria pra ter colocado o Luan. O Luan voltou e não foi aproveitado. Colocava o Luan 2 joguinhos. Qual que é o problema disso, né? Mas, pelo que nós estamos vendo aí, o São Paulo não quer ficar com o Luan. Pelo que a gente entende, São Paulo não quer ficar com o Luan. O Zubeldia não sabe nem quem ele é. Nem conhece o cara. Então não vai jogar de jeito nenhum, né? Então o Luan muito provavelmente seja transferido e negociado. Acho que ele muito provavelmente vai ser transferido e negociado agora. O clube interessado em questão é o Mirassol. Galera, Lucas Ferreira, mais uma joia da base, né? Ponta direita, muito habilidoso, com características muito bacanas de futebol. Tem que jogar, né, galera? O Lucas Ferreira tem que jogar. Assim como o William Gomes tinha que ter jogado mais, assim como o Rian Francisco, não dá nem pra falar, né? E enfurece, a gente irrita falar do Rian Francisco. Por que não jogou contra o Velo Clube, por exemplo, contra a Ponte Preta? Por que não começou jogando contra esses clubes, né? Por que o Rian não jogou? E agora é o Lucas Ferreira. Vocês sabem por que eu tô falando isso? Porque o Eric não dá. O Eric não dá, pra mim pode ser negociado. É um jogador que eu adorei quando ele veio. Pra mim tinha características interessantes. Nesse jogo contra o Palmeiras, o cara não conseguia erguer a bola na área. Então assim, acabou minha paciência com o Eric, tá? Lucas Ferreira agora, começa a colocar base. Não é pra colocar 8 jogadores da base do profissional. Eu te digo, calma, tem a transição. Não é pra colocar 8 jogadores da base no time titular. Você tá ali com os caras jogando, aí você tá com o Oscar, o Lucas, o Caleri, não tá funcionando. Aí você tem o Luciano ali, que também não tá funcionando. Chega em algum determinado momento, põe o Lucas mais centralizado com o Caleri e põe o Lucas Ferreira, testa em algum jogo. Testa o Lucas Ferreira em algum jogo, não precisa colocar ele pra começar. Mas deu 15, deixa ele jogar bastante tempo, deu 15, 20 do segundo tempo, coloca o Lucas Ferreira pra ver como é que ele se sai. Com o Cédric, o São Paulo tem um time muito forte. Então falta muito trabalho técnico. Só que assim, e o Lucas Ferreira é um cara que mostrou ser muito veloz, ter muita qualidade de drible e chute e cruzamento. É claro que a carreira dele, até então, até agora, é menor que a do Eric. O Eric teve muito mais tempo no profissional. O Lucas Ferreira não. Só que o que dá pra ver do Lucas Ferreira é que ele tem mais qualidade que o Eric. Que ele muito provavelmente será um jogador mais completo que o Eric. E o Eric me desanimou no jogo contra o Palmeiras, principalmente quando ele não conseguia erguer a bola na área. Porra, um jogo nervoso daqueles. Aí o cara entra e a bola não chegava na área. Eu espero que uma semente dentro do São Paulo mude. O que eu soube, que eu apurei contra os jogadores, é que os jogadores estão mordidos, que os jogadores têm o sentimento de que realmente a instituição está sendo lesada, e isso joga uma pressão ainda maior para os dirigentes, porque os dirigentes precisam agir, porque senão o próprio jogador fala assim, porra, eu tenho que fazer brigar, eu tenho que fazer um monte de coisa, e do lado de fora. Agora, os jogadores precisam elencar um líder, os jogadores precisam elencar alguém que comece a ter umas atitudes mais inteligentes dentro de campo. Eu juro pra você, eu estaria mais tranquilo hoje se o São Paulo tivesse 4 expulsos, o jogo tivesse acabado naquele momento, sem o Palmeiras batendo pênalti, do que do jeito que tá agora. Eu estaria super feliz. Porque o São Paulo ia ter dado um exemplo pra história de que nunca mais iam fazer uma cagada dessa com o São Paulo, porque na próxima vez, se é pra perder, a gente vai perder, mas vai ficar marcado na história que a arbitragem, que os caras tentaram lesar o São Paulo não aceitou. Ah, eu olhei no VAR e entendi que foi pênalti mesmo assim. Tá bom, aí a discussão é depois, mas o cara nem se dignou a olhar no VAR, porque ele corria o risco de olhar a imagem e ter dúvida.
correr o risco de ir lá e pegar a identificação, porque a imagem só sai 1 hora depois. Certo tá o Lugano. E o São Paulo precisa rever isso. Porque se não tem jogador com esse perfil no elenco e o único que tinha era o Rafinha fazer isso, tá na hora do São Paulo voltar a ter. Tá na hora de botar alguém no banco sentado que tem um mínimo de estratégia para poder travar essas coisas para orientar alguém. Para poder orientar alguém. No final das contas, o Zubeldia toma mais do cartão, vai para estatística. No final das contas, você pega lá, porque tem setorista do Palmeiras, tem não sei o que os caras fazem matérias. E aí as torcidas criam um mundo paralelo, cria aquele fantástico mundo do Palmeiras, em que eles constroem aquele castelo que eles querem, que é o que eles estão querendo. Acabou o jogo, eu vi 2, 3 jornalistas falando assim, a gente precisa começar a falar sobre a final do Campeonato Paulista, a polêmica tá aí. Os caras queriam acabar com a polêmica 1 minuto depois que o jogo acabou. 1 minuto depois que o jogo acabou. E não, a gente não pode acabar. Eu tô falando pra você, o São Paulo tem que se posicionar nas redes sociais, se posicionar no telão. A torcida do São Paulo não pode esquecer, a gente tem que fazer nosso barulho. Sim, a gente tem cobrado de gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu, no blog do São Paulo, tenho meu compromisso. Eu nunca mais escrevo Paulistão. É paulista ou paulistinha no mínimo. Eu nunca mais vou pedir que o São Paulo ganhe nada. Nunca mais. Acabou. Eu, da minha parte, o Campeonato Paulista, aboli. Campeonato Paulista, pra mim, não adianta mais nada. Eu tô cansado da Federação Paulista prejudicar o São Paulo no Sub-20. Eu tô cansado da Federação Paulista prejudicar o São Paulo no time profissional. A CBF também faz isso. E tá na hora de adotar posturas diferentes. Porque se é assim que vão tratar a gente, que a gente viva dia e noite brigando com todo mundo. Se não tem jeito de fazer aliança, se vão prejudicar, mas a gente vai morrer atirando. A gente vai cair batendo. A gente não vai ficar apanhando quieto, fazendo papel de bobo e deixando baterem na gente. A gente, puxa, acontece que tudo. Cansei, juro, cansei. Não aguento mais. Não aguento mais. Acho que você também não. Acho que você tá todo mundo de saco cheio. E aí, criaram uma polêmica nova ontem. E aí eu vou deixar para vocês aí, eu nem vou comentar muito, porque a gente já passou de 30 minutos no vídeo, já desabafei o suficiente, mas eu queria só deixar para vocês. Eu vi o PVC ontem falando sobre, porque o Zubeldia, aí lançou outra polêmica. É porque o Zubeldia tem medo do Luciano, ou seja, ele criou uma nova polêmica para que abafe a polêmica anterior e que jogue a polêmica para dentro do grupo de São Paulo, ao invés de abordar o assunto. Se isso é ou não pertinente, se isso é não sei o quê, aborda em outro momento oportuno. O momento de ontem, para qualquer jornalista, para qualquer pessoa de bem, porque a coisa fala assim, o que aconteceu no Campeonato Paulista foi um absurdo, tem uma mancha, tá errado, a gente tem um problema de processo, tem um problema grave acontecendo no cenário do futebol brasileiro, e é inconcebível que essas coisas continuem, e isso precisa ser feito, porque amanhã vai vir o outro chorar. E se o São Paulo precisa adotar, e precisa começar a sair de competições, eu preciso adotar posturas mais rígidas, radicais, para que isso mude de alguma forma, que o São Paulo precise agir de forma diferente, isso precisa ser tomado, porque essa repercussão foi mundial a repercussão de uma coisa vergonhosa, adotada por todos os veículos internacionais, falaram de forma jocosa sobre o que aconteceu no jogo do São Paulo. A Federação Paulista, que cuida do assunto, foi incapaz de emitir um mínimo de expressão, tipo, o mínimo que se esperava era que o VAR chamasse. Mas é muito difícil, é muito polêmico, a interpretação podia ser de qualquer lado. Ninguém está dizendo da interpretação, a gente está dizendo da imagem ter saído 1 hora depois e do VAR não ter nem chamado para o cara olhar o que aconteceu, sendo que ele estava a 33 metros de distância do lance e ficou visível que mesmo com câmeras próximas, 99,99999% das pessoas falaram que não foi pênalti. Então tem alguma coisa errada. Esse negócio precisa ser investigado. E se não vai dar em nada, nós precisamos ter esse compromisso de que a gente mude para fazer as coisas. Fique atento, fique ligado. A minha postura mudou, a minha chave mudou, espero que a sua também. Gente, Leila Pereira se manifestou de novo em relação aos gramados sintéticos. Cara, que loucura, né? Falou de novo. Não tem nenhum... Mais ou menos assim. Não tem nenhum estudo que aponte que o gramado sintético é pior, que lesiona e tal. E aí ela teve, pra mim, uma fala bem infeliz. Ela cita jogadores mais velhos, né? Ela fala, os jogadores mais velhos, isso é tão bom lá, né? Porque estão comparando, e aqui eu tenho uma surpresinha pra você, tá, Leila? Estão comparando os gramados da Europa com os gramados brasileiros. Ela fala, tem que ver, porque não tem que ver a condição de gramado, de grama natural dos times aqui do Brasil.
Tem que ver a qualidade do gramado natural dos times aqui do Brasil, que é cheio de buraco. Ela deu a entender que a maioria dos campos são ruins dos clubes. Tem clube que realmente é muito ruim, isso dá até pra dar o braço a torcer aqui. Aí ela fala, é muito melhor um sintético de primeira qualidade, que não existe, tá? Sintético de primeira qualidade. Sintético dá pra brincar de terça e quinta, como eu brinco aqui. Né? Eu imagino que vocês batem uma pelada, aí o sintetiquinho ali é gostoso. Sintetiquinho ali é gostoso pra brincar. Pra jogar em alto nível, em profissionalismo, isso não cabe. Isso não cabe. Ela fala, é muito melhor ter um sintético de primeira linha do que um gramado natural cheio de buraco, tudo zoado. Fala isso pro São Paulo, né? Vai lá no Morumbi e tem muitos... E a maior parte dos times da Série A tem um bom gramado. A maior parte dos times. Então não é bem por aí, né, Leila? E aí ela dá uma alfinetada pesada nos jogadores mais velhos, né? Falou assim, quem tá reclamando, tem uns jogadores mais velhos que estão reclamando, já deveriam ter parado de jogar. Pra que isso, né? Pra que isso, hein, Leila? E aí ela fala assim, já que é tão bom, né, ficam comparando com a Europa, vai jogar na Europa, não vem pra cá, não vem jogar aqui. É uma fala completamente ofensiva, né, desnecessária. Só que eu tenho uma notícia pra você, tá, Leila? Eu fui pesquisar e tenho uma notícia pra você. Gareth Bale, o jogador galês, já se manifestou contra o uso de gramados sintéticos, especialmente em relação ao impacto que isso pode ter na saúde dos jogadores e na qualidade de jogo. Então, eu fui atrás e tem outros jogadores que eu já vou falar pra vocês. Então eu fui realmente atrás disso e já... É o jogador falando, Leila. Eu entendo a sua posição, a sua colocação. Aí tem várias reportagens, várias matérias de especialistas analisando e não conseguindo chegar realmente se é pior ou melhor o gramado sintético. Só que nós estamos vendo grande parte dos jogadores, não só aqui como na Europa, reclamarem do gramado sintético. Como isso é novidade aqui, não é tão novo, mas é relativamente novo ao tempo de futebol que nós jogamos em gramados normais, agora que os jogadores estão se manifestando de forma negativa contra o gramado sintético, falando é ruim, atrapalha, a questão atrapalha, a chance de se machucar, de se lesionar é maior. E aí nós temos a manifestação recente do Bale, se manifestou contra o gramado sintético, por conta do impacto na saúde dos jogadores e da forma de jogo, e tem mais alguns outros nomes. Vocês querem saber quais? Zlatan Ibrahimovic, o atacante sueco também criticou gramados artificiais, mencionando que eles podem aumentar o risco de lesões. Só que nenhum jogou aqui no Brasil, tá, Leila? Só pra te falar, nenhum jogou aqui no Brasil, beleza? Tudo na Europa. Aí vem aqui, ó. Quer ver mais? Wayne Rooney. E só cara fraco, né? Tudo bem que o Bale eu acho meio fracão, mas o Ibrahimovic, Rooney e Beckham... Ó o Rooney. O ex-jogador inglês expressou sua insatisfação com gramados sintéticos, destacando que eles não oferecem a mesma qualidade de jogo do que os gramados naturais. Então nós já temos três, né? A saúde, a chance de lesão, saúde dos atletas, dos jogadores, chance maior de lesão e qualidade de jogo. E o David Beckham, embora tenha jogado em várias ligas, Beckham também comentou sobre a diferença entre gramados naturais e sintéticos, preferindo os gramados naturais. Só jogador fraco e tudo do Brasil, né? Todos os jogadores de Europa e tudo bons jogadores. Então percebe, Leila, que não são jogadores velhos que voltaram velhos. Eu acho que você tá falando, né, do Felipe Melo, Thiago Silva, esses caras assim. Só que percebe que não são só eles. Nós tivemos a reclamação do Oscar e do Lucas, do Neymar, de vários outros. Agora temos mais jogadores que jogaram na Europa e estão jogando no Brasil. Só que esse levante já era feito na Europa há mais tempo. Lá, os gramados, tem uma questão de proibição na Inglaterra dos gramados sintéticos, né, que seria legal você dar uma olhada nisso aí, mas a sua opinião você não vai mudar, né? A gente sabe o tamanho do seu ego, né? E também nem queremos que você mude, era para você ter perdido mesmo nesse pasto, nesse gramado ridículo. Então, tem uma questão da proibição lá na Inglaterra, mas e lá já tem há bem mais tempo essa prática de gramado sintético. Há bem mais tempo eles adotaram, tentaram implementar, depois colocaram, depois tiraram, colocaram, e fica essa questão. Só que tem aí, agora a gente vê como isso é uma conversa recente
bem... É uma conversa que está esquentando agora aqui no Brasil. A gente pega indícios, relatos de jogadores lá fora já falando isso lá atrás. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Comentem aí quem quiser deixar nos comentários. Se inscreva no canal, ativem as notificações e deixem o like. Obrigado e até a próxima. Hora de falar sobre o São Paulo. Luiz Zubeldia será ou não demitido? Levei essa pergunta na manhã dessa quinta-feira para um dirigente importante do Tricolor. A Nicola, mas o Belmonte e o Casares já haviam garantido, depois da eliminação contra o Palmeiras, que o Zubeldia ficaria. Sim, mas nem sempre o discurso diante dos microfones é o discurso mais verdadeiro, mais sincero. Vale a lembrança de que durante o Campeonato Paulista, o São Paulo optou pela dispensa do treinador argentino. O São Paulo só aguardaria o fim da participação no Campeonato Estadual para dispensá-lo e contratar o Fernando Diniz. O problema foi que a notícia vazou e a repercussão em cima do nome do Diniz foi tão ruim, mas tão ruim, que o São Paulo optou por desistir do acordo com o Diniz. Já havia um acerto verbal e manteve o Zubeldia até o fim do Campeonato Paulista. Posso garantir, na manhã dessa quinta-feira, que o Zubeldia não será demitido, apesar da pressão muito grande entre torcedores do São Paulo. Existem dois motivos que seguram o Zubeldia. O primeiro deles, a eliminação contra o Palmeiras acabou sendo abafada por conta do erro claro na marcação do pênalti que determinou o gol alviverde. Rafael Veiga converte um pênalti que não existiu em cima do Vitor Roque. Então o São Paulo entende que, apesar de ter caído nas semifinais, a situação acabou sendo, ou o futebol do São Paulo acabou sendo meio que esquecido por conta de toda essa confusão. O segundo e mais importante ponto tem a ver com a dificuldade do São Paulo na reposição. Antes de demitir o Zubeldia, o São Paulo gostaria de ter um técnico e já percebeu que essa alteração vai ser das mais complicadas. Com o Diniz descartado, Hernan Crespo, Tite e Renato Gaúcho foram cogitados, estudados, mas todos têm algum problema. Tite e Renato Gaúcho são extremamente caros. Tite ainda não trabalha com a base e o Renato Gaúcho, na avaliação dos nomes do departamento de futebol, não tem conhecimento tático suficiente para fazer com que o São Paulo cresça. Hernan Crespo é mal avaliado pelos dirigentes do Tricolor que trabalharam com Crespo no próprio São Paulo. E diante da escassez de opções, a alternativa foi de manter o Zubeldia, pelo menos até uma próxima crise ou uma sequência ruim de resultados, e aí o argentino pode acabar demitido. Uma das coisas que pesam contra o trabalho do Zubeldia é a falta de títulos e de boas campanhas. Outro ponto extremamente negativo, a pouca utilização de atletas da base. Isso vai precisar ser corrigido nas próximas semanas.